ser menor, tem que ser maior do que qualquer crise. A nossa adoração, a nossa dor tem que ser maior, ou melhor, a nossa adoração, é isso mesmo, o nosso louvor tem que ser maior do que qualquer dor, do que qualquer crise, do que qualquer falta. Amém? Porque aí nós vamos estar declarando a grandeza do nosso Deus. Aí nós vamos estar declarando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus agora com nossas palmas, agradecendo a Deus. Eu quero conseguir a honra que recebeu o nosso pastor Ivan. Amém, queridos? Glória a Deus, Pai do Senhor, igreja. Amém. Igreja do Deus vivo. Aleluia, é uma honra muito grande. Agradeço primeiramente a Deus, né? É o pastor Rubens, a pastora Márcia, que nos deu essa honra, a confiança de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra a esta igreja, em nome de Jesus. Esses dias eu estava pensando, falei, sempre que eu vou em alguma igreja, eu sempre falo, como é difícil, às vezes a gente substitui o profeta da igreja, né? Mas o Espírito é o mesmo, a palavra é de Deus, e nós somos sujeitos à manifestação da glória de Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz aí, dê um glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus, eu sempre me perguntei para Deus, Senhor, porque quando eu me converti, eu logo fui trabalhar no louvor, né? Então eu comecei, fui numa igreja grande, eu fazia parte do coral da igreja, eu amava o coral. E houve um processo lá na igreja, e me tiraram do coral. Falei, meu Deus, eu quase desviei naquela época, porque era algo que eu amava fazer. E fazia de todo o meu coração. Estava conversando com ele, qual é o seu nome? André, estava conversando com o irmão André. Falei, puxa, às vezes eu olho, não julgando, mas às vezes eu olho para essa geração de hoje. As pessoas não se entregam a Deus como Deus gostaria que se entregasse. Eu lembro que quando eu me converti, a gente ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo a gente ia de manhã e para a tarde, nós éramos obreiros na igreja. Então segunda-feira tinha o culto do clamor, terça-feira célula, quarta-feira oração, quinta-feira culto, sexta-feira eu era supervisor de célula, visitava algumas células. Sábado nós tínhamos rede de jovens, estava rede de jovens. Domingo, culto de manhã, à noite, culto à tarde. Falei, meu Deus. Então, queridos, eu não estou ministrando ainda, né? Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que algumas coisas das nossas vidas, né? Por que nós passamos muitas vezes por algumas situações? E muitas vezes eu perguntei isso para Deus, até mesmo quando eu era do coral, eu fui arrancado do coral. Praticamente, né? Um líder lá fez umas mudanças e me tirou. Glória a Deus pela vida dele. E glória a Deus por que aconteceu isso também. Porque às vezes a gente fica na igreja, um quer cantar no louvor, outro quer dançar, outro quer trabalhar, quer ministrar. Mas na verdade, sempre nós queremos estar no centro da nossa vontade, né? Não no centro da vontade de Deus. E quando Deus começou a me separar para o ministério pastoral, falei, Deus, esse negócio não é comigo. Primeiro que eu era a pessoa mais tímida da face da terra. Eu, para falar bom dia para alguém, não era porque, às vezes a pessoa olhava até para falar para meus pais, seu filho é arrogante, assim não era. Eu tinha vergonha de falar até bom dia para as pessoas. E eu lembro quando a primeira vez que meu pastor me pediu para mim fazer uma oração,
as pernas tremiam mais do que vara verde. E eu não entendi, eu falei, Deus, mas o Senhor me tirou de algo que eu amava fazer, que eu era dedicado. Eu coloquei o meu coração. E estava me levantando para trabalhar como obreiro na igreja, uma coisa que eu vi os obreiros, mas eu nunca me encantei com isso. Nunca tinha me encantado, porque talvez a minha personalidade na época não era para aquilo. Eu não tinha essa afinidade de conversar com pessoas, estar à frente de algo. Mas, queridos, quando eu olho para o livro de Coríntios, que Deus fala que Ele escolheu as coisas vãs, as desprezíveis desse mundo, também eu entendo que Deus também, para cada um de nós, Deus tem um ministério. E a gente tem que entender que a vontade de Deus, a vontade não é nossa. Porque cada um foi chamado para algo. Gostaria de ler, não é a palavra isso. Eu estou falando isso só para entrar na palavra. Mas se vocês também quiserem abrir, 1 Coríntios 12:7. Eu estou dando toda essa introdução, pois antes de ministrar eu quero fazer uma oração, para vocês entenderem o que eu vou ministrar hoje. Porque eu creio que hoje Deus vai desenrolar muitas coisas no nosso meio. Segundo 1 Coríntios. Eu tinha falado primeiro? 1 Coríntios 12:7. Eu estou meio rouco. Vocês vão perceber que eu vou dar umas tossidas meia seca. Mas amém. 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que o que for o bem. Então, é dado, não é escolhido. Primeiro tem que entender isso, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Quem já viu pessoas que é muito sábio na palavra? Pessoas que falam, eles falam, meu Deus, eu li 1 milhão de vezes, a pessoa leu uma vez e trouxe uma revelação, porque a pessoa tem essa sabedoria que é dada pelo Espírito de Deus a ele, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Essa sabedoria da palavra Deus deu ao nosso apóstolo Renê. Ele tem uns livros que você fala assim, meu, onde o cara arrumou esse tipo? A trama de Leviatã. É escrito 2 vezes na Bíblia, e o homem, e a gente leu muitas vezes, nunca. Então, a outro, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, operação de maravilhas. A outra, profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. A outra, variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Tem pessoas que buscam os dons de língua. São variações, tem várias línguas, mas às vezes a pessoa, Deus dá uma língua só para a pessoa. Até hoje Deus só me deu 2, então só fico nas 2. Eu quero as 10, mas Deus só me deu 2. Queridos, eu trouxe essa palavra, depois vocês abrem em Josué 1, já pode abrir em Josué 1, mas eu quero ficar aqui no 9, que ele diz assim, o outro pelo mesmo Espírito a fé. Então guarde isso no coração. Josué 1. Amém? Tem umas 2 horas aqui, pastor? Glória a Deus. Josué 1. Do 3 ao 6. Nós vimos lá que a um é dado a fé.
Dá a impressão que Deus só deu fé a uns, né? Não, todas as pessoas têm fé. Todas. Mas tem pessoas que Deus dá mais fé. Você vê uma pessoa na igreja que passa muita luta, é porque Deus quer dar muita fé a essa pessoa. Muita fé. Às vezes a pessoa fala, eu não entendo Deus, eu saio de uma luta. E daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Você pode ter certeza que você vai ser um homem de muita, muita fé. Porque como que você pode ter fé se você não for provado? Tem pessoas que falam, Deus me dá fé. Me dá fé, eu quero fé, Senhor. Mas quando começam as lutas, eu não entendo, eu peço fé, só me dá luta. É questão de sabedoria, querido. É só entender os princípios de Deus. Amém? Josué 3. Se assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Até aí. Feche teus olhos. Querido Deus amado, santo e poderoso, estamos aqui diante da tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite o Senhor tem a liberdade, Pai, para ministrar em nossos corações, para tocar onde tem que tocar, Senhor, porque eu creio que a tua palavra é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos coloca na posição de receber, a tua palavra que nos liberta, Senhor. Meu Deus, que nesta noite nossos ouvidos sejam ungidos, Pai, para que nada venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos entregar nesta noite. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque somos dependentes do Senhor, e sem o Senhor nada podemos, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas e nos dê sabedoria para administrar, Senhor, todo tipo de circunstância que se levantar contra nossas vidas, Pai. Abençoa a tua igreja, derrama a tua unção, esteja conosco, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Amém. Volte uma página. Moisés. Vamos falar um pouco da morte de Moisés. Deuteronômio 34, 3. Aí eu vou entrar na palavra. Eu falei 3? 5, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram
ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, queridos? Glórias a Deus. Queridos, a gente lendo aqui na Deuteronômio 34, nós vamos entender que Deus, Ele levanta Josué para ser sucessor de Moisés. Deus levanta Josué para ser o líder sobre Israel, sobre os hebreus, para que eles alcançassem toda a promessa de Deus, promessa das terras, principalmente a terra de Canaã, que era a terra que Deus realmente tinha preparado para os filhos de Deus, porque era uma terra fértil, era uma terra que tinha bons frutos, era uma terra que ia realmente suprir todas as necessidades dos filhos de Deus. Então, Deus anuncia a morte de Moisés. Deus disse a Moisés que para que ele impôsse as suas mãos sobre Josué, para que a unção que estava sobre Moisés fosse transmitida para Josué. Então Moisés morre, e todo o povo de Israel ficaram ali aonde Moisés morreu durante 30 dias pranteando a morte de Moisés. Mas junto com eles estava Josué, um homem que já estava cheio da unção de Deus, um homem que já estava cheio da sabedoria de Deus, um homem que já tinha recebido o comando de Deus para que ele continuasse a introduzir o povo para a terra que Deus já tinha preparado para eles. Amém? Então, nós começamos a olhar para essa história, como lá em Coríntios, lá que nós lemos, que a um Deus deu fé, muita fé, Deus dá muita fé. Então, eu vou falar um pouco de mim, mas não na parte de, não entenda como soberba, não, porque quem sou eu para ser soberbo, né? Mas eu sempre almejei e falei, Deus, eu sempre queria ter um ministério de cura, seja curado, e ver as pessoas se levantando das suas cadeiras, surdos ouvindo, cegos enxergando. Embora Deus já nos usou algumas vezes para curar algumas pessoas, mas eu estava meio assim, falei, Deus, eu quero entender o meu chamado. E um dia Deus falou para mim, o teu chamado é fé. O teu chamado é fé. E eu tenho pagado um preço por isso, porque eu sempre disse, se é um legado que eu quero deixar para meus filhos, é fé. Um dia eles se lembraram de mim e falaram, meu pai foi um homem de fé, porque o que ele passou e ele suportou, porque ele é um homem de fé, e muita fé. Queridos, 16 anos servindo ao Senhor, nunca me abalei na minha fé. Mas a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Se Deus entrega o ministério na mão de um homem, quanto mais ele crescer em algumas coisas, principalmente nos dons espirituais, Deus vai cobrar muito mais. E eu entendi, falei, Deus, eu não entendo, porque eu entro numa luta, eu saio de uma luta e entro em nenhuma. Saio, eu falei, Deus, preciso entender. É fé, meu filho. Eu entendi, eu tenho que pregar fé. Eu vim pregar esta noite fé no coração. Não sei como está a tua fé, mas eu sei como você vai sair daqui hoje. Que Deus vai fazer coisas grandes. Quem estava caído vai sair daqui levantando, flutuando na presença do Senhor. Então, queridos, é natural do ser humano um dia estar para cima. Tem dia que a gente acorda, a gente fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Hoje eu quero impor as mãos sobre os enfermos. Hoje eu quero falar do seu amor. Hoje eu quero parar as pessoas dos pontos de ônibus.
Hoje eu quero falar do seu amor no metrô. Mas tem dia que a pessoa está tão para baixo que ela olha para ela mesma e diz: Senhor, será que o Senhor me chamou mesmo? Será que o Senhor é comigo mesmo? Porque eu me sinto hoje, como o apóstolo Paulo diz, que muitas vezes ele se sentia o lixo desse mundo, a escória dessa terra. E às vezes nós estamos assim, mas isso é natural do homem, porque o homem tem sentimentos, queridos. Então um dia a pessoa está mais encorajada: hoje eu vou orar para expulsar demônio. Onde tiver demônio, ele vai ter que bater retirada. E outro dia a pessoa acorda desencorajada, não tem nem coragem de orar. E com Josué não foi diferente. Um homem cheio do Espírito, da sabedoria, da unção de Deus. Mas quando Moisés morre, ele tinha uma responsabilidade, que a responsabilidade era de guiar o povo de Deus. Então essa responsabilidade cai sobre Josué, uma responsabilidade muito grande. Então, ao lermos esta palavra, nós percebemos que Josué estava desencorajado a avançar. Ele parou junto com o povo, e o comando era: tem que marchar, Josué. Você tem que introduzir esse povo nessa terra onde manda leite e mel. Mas o povo parou ali, começou a chorar, começou a plantear a morte de Moisés, e Josué também ficou junto, querido. E Deus aparece, lá no capítulo de Josué 1, Deus aparece e diz assim: ei Josué, ei, levanta-te e atravessa esse Jordão, porque ele estava prostrado. Então é natural do homem, querido, não importa se nós somos cheios do Espírito Santo, se nós temos a unção da sabedoria, mas tem momentos das nossas vidas que nós nos entristecemos com alguns problemas, com algumas circunstâncias. Mas veio uma palavra da parte do Senhor dizendo: Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. E hoje eu venho aqui te dizer, querido, não importa a circunstância que você está passando, não importa o problema, eu quero que você creia na palavra, que é onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar por herança. Onde você estiver, Deus vai te prosperar. Onde você estiver, Deus vai te dar unção de conquista. Porque a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Então veja, a única coisa que Josué tinha aqui era uma promessa. E quantos de nós estamos assim? O que nós temos é só a promessa de Deus. Mas a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, é tudo. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai se cumprir, vai cumprir. Mas depende de nós. Depende da nossa posição. Então continuou Deus dizendo no versículo 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, serei contigo, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Tem momento que a gente se sente tão só, tem momento que a gente se sente abandonado. Quantas vezes nós olhamos para o céu e clamamos a Deus: Senhor, onde o Senhor está? Por que eu estou passando por essa luta? O próprio Filho, Jesus Cristo, na cruz, disse: Senhor, Pai, por que me abandonaste? Há momentos nas nossas vidas, queridos, que nós só temos a promessa: jamais te abandonarei todos os dias da tua vida. Então não importa o momento mais difícil da minha vida, da tua vida, das nossas vidas, o que nós temos que lembrar é da promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Jamais te deixarei e
jamais te abandonarei. Eu não sei qual é a luta que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas eu olho para a palavra e vejo a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que creem que nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Nós temos essa promessa da parte do Eterno, da parte de Deus nas nossas vidas. Então qual é a minha parte, qual é a tua parte? Esforça-te e tenha de bom ânimo. E tenha de bom ânimo. Então, diante de uma promessa, Josué tinha que fazer a sua parte. Então a promessa não cai no nosso colo. A promessa não vem como uma mágica. Abre de César e tudo acontece. Há um caminho, querido, e esse caminho é de esforço, é de bom ânimo, porque um homem que não se esforça não alcança, e uma pessoa que tem um ânimo dobre, Deus não age na vida dele, porque uma hora a pessoa está de um jeito, uma hora está de outra, uma hora tem fé, uma hora não tem fé. O máximo que nós podemos é nos entristecer, mas perder a nossa fé, nunca. Porque tem promessas para nossas vidas, da parte do Senhor. Então, é natural que, diante de algumas situações, a pessoa desanima, a pessoa se entristeça, e alguns deixam de lutar, e simplesmente muitas vezes coloca seus olhos apenas na circunstância, não no problema, e impossibilita de Deus trabalhar na vida dele, porque os olhos não estão nele, não estão em Deus, está nos problemas, está na circunstância. Muito tempo da minha vida eu coloquei os olhos na circunstância, hoje eu não olho. A gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer, que as pessoas vão pensar, que vão achar se eu sou homem de Deus, se eu não sou homem de Deus. Querido, quem tem que achar é Deus. O que as pessoas pensam de nós é problema delas, são opiniões. Mas a Bíblia diz: eu que conheço os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e de fazeres prosperarem. Mas o tempo é de Deus. E a posição é sua, é minha. Qual a nossa posição? Esforça-te e tenha de bom ânimo. Então, Josué era um bom soldado, ele era um bom servo, assim como nós somos. Josué tinha um grande chamado, assim como eu e você temos um grande chamado. Diga para o seu irmão: você tem um grande chamado. Agora diga para você mesmo: eu tenho um grande chamado. Nós temos um grande chamado para nossas vidas, queridos. Independente de quem nós somos ou fomos, ou independente dos momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos um grande chamado da parte do Eterno para nossas vidas. Mas a nossa postura nos mostrará aonde nós iremos chegar. Porque quando Deus prova e a gente desiste ou vacila na nossa fé, nós não iremos alcançar aquilo que Deus propôs para nossas vidas. Mas se nós pensarmos que acabou, que não tem mais jeito, que não alcançaremos mais a promessa de Deus, se a nossa mentalidade é voltada para isso, eu tenho um recado da parte de Deus para você. Provérbios 24:10: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é que a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena.
Pastor, mas Deus diz que eu sou mais do que vencedor, sim. Mas você é o que você pensa. Nós somos o que pensamos. Provérbios 23, 7. Assim como ele pensar no seu coração, assim ele será. Se nós, como numa situação difícil, talvez uma situação até que a gente não veja saída, se o que tiver no nosso coração for fracasso, nós iremos fracassar. Porque, queridos, nós temos que entender uma coisa: somos dependentes de Deus, e quem vai abrir o mar é Deus. Quem vai fazer a gente passar o Jordão é Deus. Quem vai fazer as muralhas cair é Deus. Quem vai fazer os inimigos bater retirada é Deus. É Deus nas nossas vidas. Mas a nossa fé tem que estar ativada em Deus. Nós temos que acreditar que maior é aquele que está em nós do que aquele que nos afronta. Maior é aquele que luta por nós do que aquele que luta contra nós. O Senhor é maior nas nossas vidas. Posso ouvir amém? Amém. Deus não nos chamou para estarmos prostrados. Levanta, Josué. Atravessa esse Jordão. Jordão muitas vezes nas nossas vidas são as circunstâncias, são os problemas, são os levantes, são os gigantes que muitas vezes se levantam contra nossas vidas, nos lembrando que nós não conquistamos, nos lembrando que nós estamos passando por uma situação adversa, nos lembrando que nós temos conta para pagar, nos lembrando que nós ainda não alcançamos tudo aquilo que a palavra diz. Mas, queridos, a nossa fé tem que estar em Deus. Porque nós temos que entender que o nosso Redentor vive, e Ele, por teu tempo certo, Ele se levantará em favor da minha vida, em favor da sua vida, da sua família, da sua casa, para entregar aquilo que Ele prometeu, para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque o nosso Deus, Ele faz muito mais do que nós queremos. Nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso. Então não podemos ficar prostrados. Nós temos que acreditar. Temos que acreditar que Deus trabalha em favor daqueles que dele esperam. Eu preguei domingo os 3 pilares de Davi. A fé, primeira fé. Davi tinha fé em Deus. É impossível Davi vencer aquele gigante, impossível. Aos olhos humanos era impossível. Mas uma coisa Davi fez: ele ativou a sua fé. Quem é esse filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Ali ele ganhou a mão de Deus. Ali ele moveu o céu para derrubar aquele gigante, querido. Qual é a circunstância que nos afronta? Ele vai cair no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda circunstância vai ter que bater retirada. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho. Não desista nunca do seu ideal, do seu chamado, da sua igreja, da sua célula, da sua vida, da sua família. Não desista. Não pare pelo caminho. Deus não nos chamou para estar desanimados. Primeira coisa que Deus fala. Por que Deus fala para Josué? Esforça-te e tenha de bom ânimo. Porque ele tinha perdido as forças. Não só prantear, chorar lá, se lamentar. Querido, não se lamente. Não se lamente, aliás. Às vezes a gente olha, puxa, minha vida outrora era assim, não sei o que, não sei o que, a gente ficou olhando o passado. Eu falei uma coisa uma vez para Deus, me arrependi por resto da minha vida. Com 2 anos de convertido, eu perdi meu emprego. 15 anos de trabalho. Eu me dediquei naquela empresa, até chegar a ser gerente. Fui gerente. Um dia eu acordei, sem emprego, sem dinheiro, sem rumo, sem destino, sem nada. A firma faliu, eu não recebi R$1. E eu falei assim,
Isso é servir a Deus. 2 anos de convertido, servir a Deus é isso? Me arrependi. Porque um dia eu estava numa igreja que eu nem conhecia, senti vontade. Eu creio que foi o Espírito Santo que me levou. No final do culto, Deus levanta um rapaz, ele tinha uns 18 anos, 2. Gravado, pegou um rapaz usado. Rapaz, ele falou coisa ali que eu queria escutar. O que eu não queria, eu queria. Deus, pela boca do rapaz, Deus falou até o que eu tinha falado. Eu falei a Deus, eu falei, para saber que sou eu que estou te falando, você falou isso, isso e isso. Sabe por que você não vai desistir? Porque foi eu que te levantei. Que palavra! Josué estava desanimado, mas ele já tinha a palavra, já tinha unção, já tinha sido transmitido sobre ele. E ele estava parado, lamentando o passado, querido. O passado passou. O passado não te pertence mais. É por isso que muitas vezes Deus fala assim: não deixe brotar em vosso coração nenhuma raiz de amargura, que é passado. Se uma pessoa te fez mal ontem, foi ontem. Hoje alegre-se no Senhor, se dispõe a perdoar, a amar. Então, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós temos que usar nossas ferramentas. Qual? As mesmas que Deus deu a Josué: esforço e ânimo. Por que Deus fala? Olha, Deus fala umas 10 vezes: esforça-te e tenha de bom ânimo. Por quê? Porque essa é a maior arma que nós temos, movido pela fé: o esforço e o ânimo. O esforço e o ânimo. Porque o esforço e o ânimo vai produzir a fé. Quando a gente se esforça, a gente vai gerar a fé de Deus dentro de nós. Quando a gente tem ânimo, a gente vai onde Deus quer que nós iremos. Então, o esforço e o ânimo vai produzir fé na sua vida. Vai produzir o que Deus quer produzir na sua vida: o esforço e o ânimo. Então, quem estava desanimado aqui, se anime. Quem tinha parado de se esforçar, se esforce. Busque mais, ore mais, leia mais, trabalhe mais para Jesus, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém, queridos. A ninguém. Amém? Então, queridos, nós não podemos deixar os desânimos nos vencer. Eu lembro uma vez, logo quando meu antigo pastor me chamou para ser obreiro, nossa igreja era grande, tinha uma portaria grande. Vocês têm ideia, só o estacionamento da igreja cabia uns 120 carros lá dentro. Então, tinha escala. E tinha escala que eu ficava lá em cima. Eu gostava de ficar com um irmão chamado irmão Rubens. Ele, a pessoa animada, o irmão Ivan, a pessoa passava, vamos orar, vamos, sabe? Então, era uma pessoa que eu me espelhei muito no começo. Eu lembro que descia um irmão, a gente tinha visto esse irmão descendo, em direção para a igreja, da igreja. De repente esse irmão some. Meu Deus, o irmão não vinha, sumiu. Depois esse irmão voltou. Aí ele postou perto de nós, mas o irmão ele, sabe, um homem totalmente sem fé, sem esperança. Aí eu acho que Deus é para uns, não é para outro não. Deus ama mais um do que o outro. Bom, por que você está assim? 2 anos desempregado, não arruma emprego. Já pensei em pegar uma arma e fazer besteira. Ele falou. Falei, irmão, vem cá. Eu tinha uns 4 anos convertido. Falei, irmão, vem cá. Querido, e eu estava passando aquele processo que eu falei para você, desempregado. Depois fui trabalhar num lugar que o cara me tratava igual um cachorro. Eu falei, vem cá, irmão. Deus ama todo mundo igual, mas depende da sua
depende da sua fé. Posso orar por você? Eu leio. Irmãos, diante de Deus, passou um mês mais ou menos, esse irmão desceu na igreja, todo de gravata, de terno, com uma pasta, desceu, veio pro meu lado, tudo sorrindo. Eu não era pastor ainda. Ele falou: irmão, posso te dar um abraço? Eu falei: claro. Glória a Deus pela palavra que você ministrou na minha vida. Não passou uma semana, me ligaram. Uma empresa que eu tinha feito uma ficha, uma entrevista há muito tempo atrás. Falou: vem cá que nós queremos conversar com você. Eu fui trabalhar numa firma como segurança e não estava feliz. Porque é natural do ser humano muitas vezes se abater, queridos. Mas a gente tem que ter uma palavra de fé. A gente tem que ter uma palavra que vai gerar vida na vida de outra pessoa. E essas pessoas é vocês. Deus nos chamou para sermos libertadores. Mesmo que você não se sinta, você é um libertador. Lembre-se que eu falei no começo, o seu chamado é grande, querido. Então tenha de bom ânimo e esforça-te, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Lembra o que ele disse para Moisés? Para Josué: ei, Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque assim como fui com Moisés, serei contigo, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Olha, não importa, queridos, o que pensa, o que acha, ou o que você está vivendo, Deus é contigo. Deus te chamou. Não foi o homem que te chamou, não, querido. Embora Deus usou o homem, quem te chamou foi Deus, para servir com alegria, com ânimo, com esforço, aonde nós estamos. Vocês que estão engajados nesse trabalho, nesta igreja, se esforça-te e tenha de bom ânimo, porque Deus é contigo. Deus vai te honrar. Nós não podemos deixar o desânimo vencer nós. Nós não podemos deixar o problema nos vencer. Tem pessoas que é vencido pelo problema. Tem um problema, deixa de ir para a igreja, deixa de ir para a célula, deixa de orar, eu não quero mais saber de nada, não vou fazer mais nada. Queridos, isso não é postura de homem de fé. Eu sempre falei lá na igreja, todo mundo pode me abandonar, mas eu nunca vou desistir de servir o meu Deus. Eu sempre falei para minha família, para meus filhos, todos podem deixar de servir a Deus, mas, aliás, nunca vou deixar. Estou dizendo, é força de expressão. Até minha casa, se deixar de servir a Deus, eu não deixarei, porque o que Deus gerou dentro do meu coração, homem nenhum rouba, situação nenhuma toma. Então nós não podemos deixar nenhum problema vencer as nossas vidas, a nossa fé. Nada, nenhum problema. O que nós passamos na vida é momentâneo. Agora tem uma coisa, a Bíblia diz: para que a prova da vossa fé seja mais preciosa do que o ouro que é refinado no fogo. Quanto mais provável você for no fogo, mais você se parecerá com um ouro nas mãos de Deus. Porque Deus age assim. E Deus quer gerar fé nesta noite, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Deus quer gerar fé para que nós realmente ande sobre o sobrenatural. As pessoas acham que andar sobrenatural é andar sobre as águas. Andar sobrenatural, sobre o sobrenatural, é andar sobre as circunstâncias. Como que pode a pessoa passar tanta luta, mas está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre pegando fé? Como que pode? A pessoa que está passando luta ali, está pegando sobre fé. Porque isso é andar no sobrenatural de Deus. Nós não podemos deixar a crise nos vencer. A pastora estava falando de crise aqui, a pastora Márcia. A crise está aqui, querido. Embora o país passe por uma crise, mas essa crise não pode reger nossas vidas, não pode mandar nas nossas vidas. Quem tem que mandar nas nossas vidas é Deus. Nós somos dependentes de Deus.
Deus está conosco. Amém, amém? Glória a Deus. Então, nós temos que deixar, queridos, de dizer que a crise vai nos vencer, ou pensar que a luta está tão grande, que o problema está tão grande. Deus não te chamou para parar, Deus te chamou para caminhar, para prosseguir. Deus não te chamou para viver uma vida de fracasso. As pessoas não entendem as coisas. Problema não é fracasso, circunstância não é fracasso. Isso aí todo mundo passa, até o Filho de Deus passou. Fracasso é quando a pessoa desiste, quando a pessoa para, quando a pessoa não prossegue mais para o caminho o qual Deus chamou ele. Deus chamou a pessoa para ser líder de célula, a pessoa porque a célula não deu fruto, a pessoa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nem ninguém vou parar. Deus não é comigo não, queridos, posicione, ore mais, jejue mais, chame mais, faça propósito, que Deus vai te honrar. Deus honra homem de fé. Deus honra. Deus não honra o medroso, o covarde. Deus não honra, querido. Por isso que ele disse: Josué, levanta-te, querido. Deixa de ser covarde. Eu te ungi. Vai na tua força. Tenha bom ânimo. Se esforce. Atravesse esse Jordão. E faça esse povo atravessar o Jordão. Atravesse o Jordão, querido. Passe pelos problemas, dando glória a Deus, louvando a Deus. Porque Deus é contigo, por onde quer que você andar. Deus é conosco. Nós não somos um projeto falido. Deus não ia nos chamar para sermos fracassados. É o nome dele que está em jogo. A pessoa olhar para o outro e falar: puxa, ele servir esse Deus, esse cara só vive reclamando, só vive murmurando, só vive reclamando da vida, da circunstância, do problema. Esse cara é crente? É esse Deus aí? Então, deixe Deus trabalhar no seu coração, no meu coração. Eu mudei de endereço da igreja. Teve um processo, eu vou entrar em detalhe. Se fosse outro pastor, estava morrendo. Estava dando infarto. Interessante que eu passei no outro dia, uma pastora me: oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Olha, eu tenho um prédio grande aqui, não sei o que, venha cooperar com a gente. Eu falei: não, obrigado. Eu sei o que Deus tem a mão. Então, nos momentos difíceis, vem muito manjar, vem muita proposta. O pastor não te reconheceu ainda? Vai, aquela igreja ali, as pessoas estão indo para lá, estão tendo oportunidade. Mas, queridos, tudo que nós fazemos fora do centro da vontade de Deus, a gente vai pagar um preço. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas um dia a pessoa paga. Porque são sementes. E sementes se colhem. Fique no lugar e na posição que Deus te chamou. Ah, mas eu estou desanimado. Tenha de bom ânimo. Ah, mas eu estou fraco. Seja forte. A Bíblia diz: diga o fraco: eu sou forte. O apóstolo Paulo disse assim: olha, não só na alegria, mas também nas tristezas, eu glorificarei a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, querido. Quer ser forte? Morra. Porque quem não morre não ouve a voz de Deus. Lembra de Lázaro? O Lázaro morreu, deixa ele lá. Porque talvez quando ele estava enfermo, ele poderia não ter ouvido a Deus. Mas Deus deixou ele morrer. Ah, mas Deus não é injusto não. Tu crês, então verá a glória de Deus. Não foi isso que ele falou para Madalena?
Se crês, verá a glória de Deus. Ele estava morto, aí Deus fala: oi Lázaro, vem para fora. Ele ouviu a voz de Deus, porque estava morto. Enquanto a gente não morrer, nos nossos desejos, na nossa vontade, Deus não pode agir nas nossas vidas, querido. Enquanto não morrer o nosso desejo, o nosso desejo tem que ser o desejo de Deus. Ei, você hoje é filho de Deus, você é servo de Deus, chamado por Deus para fazer as vontades de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Seja forte e corajoso. Atravessa esse Jordão, você vai dar muito fruto para Deus. Mas eu não estou vendo, querido, você não precisa ver agora. Plante. Esse ser forte é plantar, é tomar uma posição. Eu vou ser um líder de honra. Como Deus implantou um desejo no meu coração de ser pastor, e Deus levantou um pastor. Eu com 2 anos de convertido, como a luta começou ali. Falei, para que aquele pastor foi abrir a boca dele? Ele falou para mim assim: ei, Deus manda te falar que você vai ser um pastor. Rapaz, a luta veio de tudo que é lado, me tirar do coral, e aquela bagunça, aquele negócio, aquele não arrumava um outro emprego bom. Eu falei, meu Deus, e sabe, você tem um padrão de vida, depois você tem que viver um padrão de vida. Muitas vezes nós deixávamos o nosso carro, tinha um carro novinho, quase zero na garagem, eu não tinha dinheiro para pôr gasolina, e às vezes eu ia e falei, meu Deus, foi quando eu murmurei, falei, Deus, servir a Deus é isso? Tem um carro zero na garagem daqui a pé. Eu não entendia que os propósitos de Deus muitas vezes é para nos fortalecer, querido. Não é para nos humilhar, é para nos fortalecer na fé e na caminhada como filhos de Deus. Você é forte, né? Você é forte. Agora todo dia de manhã diga: eu sou forte, eu posso, eu vou vencer. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu sou mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Não importa a circunstância. Eu saía todos os dias da minha casa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo por onde quer que eu ande. Todos os dias eu declarava a palavra. Palavra é semente, e ela se cumpre. Eu saía todos os dias, saía de casa, eu ia para o ponto final para ir sentado, dormindo, às vezes lendo um livro, a Bíblia. Todos os dias eu saía meditando a palavra e falando dela: olha, o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande, não importa a circunstância, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele trabalha em meu favor, porque nele eu espero todos os dias. Um ano na luta, sendo perseguido onde eu trabalhava. Aí veio a luta na igreja, me tiraram do coral. Aliás, tiraram meu bezerro de ouro. A gente não pode se apegar às coisas. A gente tem que saber que Deus é Ele que sabe o melhor para nós. Talvez você ainda não está no lugarzinho que você quer, porque você não entendeu o plano de Deus. Então, enquanto nós não entendemos o nosso chamado, nós temos que servir. Servir na cozinha, servir na livraria, servir na portaria, servir no encontro, servir na cela, servir na igreja. Eu não entendi ainda. O dia que eu entender o meu chamado, eu vou ser líder de célula, então eu vou ser o melhor líder de célula. Eu sou obreiro, eu vou ser o melhor obreiro. Se eu sou músico, eu vou ser o melhor músico. Se eu sou da intercessão, eu vou ser o melhor intercessor. Porque Deus, se Deus te ungiu para isso, querido, nem inferno, nem principado, nem potestade vai te parar, querido. Porque Deus é contigo. As lutas para Josué é grande, perdeu o seu líder. Você imagine um líder grande igual Moisés morrer. Aí Josué não tinha experiência de liderança, ele era um guerreiro, era um bom servo, mas como líder ainda ele não era, embora ele era encabeçado como um dos líderes de uma das tribos de Israel, mas
Você imagine, é uma nação. A pessoa pegar uma pessoa e falar assim: oh, a partir de hoje você vai ser líder de uma nação. Como assim? Líder de uma nação. Só tem. O que você tem? O que eu tenho que fazer? Demônio, esforço, só isso. Porque o resto eu vou abrir o Jordão, eu vou derrotar os filisteus, os amorreus, os jebuseus, tudo que tem Zeus eu vou derrubar tudo. Pode deixar comigo. Posição, queridos. Esforça-te e tenha de bom ânimo, porque há uma recompensa para quem se esforça e para quem tem bom ânimo. E a recompensa é: você vai alcançar todas as promessas de Deus para a sua vida. Tenha de bom ânimo. Quando Deus falou que eu ia ser pastor, eu tinha 2 anos de convertido. Só veio se cumprir depois de 8 anos. Eu falava: Deus, eu acho que você não deixa comprar isso não. Ninguém me vê. Aquele velho jargão que nós temos, né? Ninguém me enxerga. Só que eu fazia por onde ser enxergado, querido. Eu estava em tudo. Sabe quando você conhece um bom líder? Na postura dele. Um líder que está em tudo, um líder que abraça, um líder que chora com o pastor, um líder que é o primeiro que está na igreja, um líder que fala: não importa se estão me reconhecendo ou não, mas eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre nossas vidas. Esforço e ânimo. E Deus está olhando. Amém ou não amém? Amém. Então, querido, onde pisar a planta dos vossos pés, o Senhor vai te dar. Amém, Jesus. Mas você tem que crer. Você crê? Amém. Onde você estiver, o que você está passando, Deus manda te dizer hoje: Ele é contigo. Está sendo humilhado no trabalho, na família, onde você, Deus é contigo. Não sei qual tipo de problema, de circunstância, de humilhação que você está passando. Eu só sei uma coisa: Deus é contigo. Esforça-se e tenha de bom ânimo. Guarde as palavras-chave no seu coração: Deus é comigo por onde quer que eu ande. Deus é comigo, jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Foi o que ele disse para Josué: Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar. Quando eu estava nessa empresa, se levantou uma pessoa contra mim. Ele falava para o meu patrão coisa que eu não fazia. E meu patrão se tornou um inimigo. Falei: Deus, o que é isso? Deus tirou o som de lá. E depois me tirou de lá também. Então, queridos, os propósitos de Deus se cumprem na vida daqueles que se posicionam. Então, nenhuma luta, independente do tamanho que ela é para nos envergonhar, nem para nos matar, não. É para nos ensinar e fortalecer a nossa fé. Deus quer fortalecer a tua fé. Deus vai fortalecer a tua fé. Você vai ser um homem, uma mulher que vai andar por fé. Por fé. Sabe por quê? Porque Deus é contigo por onde quer que andares. Eu trouxe Josué porque essa palavra, esforça-te e tem de bom ânimo, é uma palavra que me encanta. Foi uma palavra que Deus falou comigo desde o meu primeiro ano de conversão. Mas a história que mais me encanta na Bíblia é a história de Davi. Para mim não existiu, embora Paulo, a gente não vê nenhuma, a gente não vê a Bíblia falando de maneira nenhuma que Paulo, o apóstolo Paulo, vacilou ou pecou em alguma. Mas Davi, ele tinha uma sensibilidade com Deus que eu acho que homem nenhum teve na terra, nem Jó. Aliás, eu tenho uma pregação forte
que Jó passou por tudo aquilo? Porque Jó disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Provérbios 24, 7. Assim como ele pensar no seu coração, assim será. Sobreveio sobre ele. Tinha medo de perder os filhos, de perder a riqueza, de perder a saúde. Ele tinha medo, querido. O medo não provém de Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, nem de temor. Deus nos deu um espírito de poder. E todos os homens que andam por fé, ele tem que crer nisso. Eu tenho um espírito de poder. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é só poder conquistar, não. É poder passar pelas circunstâncias difíceis, pelas humilhações, passar pelos ventos, pelos fogos, pelas águas. Eu posso, porque Deus está comigo. Amém? Eu quero fazer um apelo aqui. Quero chamar aqui na frente só você que quer ter uma fé sobrenatural. Se você não quer, não vem. Mas que esteja disposto a passar pelos vales. Porque se você quer fé, Deus vai te provar. Ah, eu não quero aprovação. Então fica aí. Só que eu vou te dizer uma coisa: você não vai conquistar coisas grandes, não. Deus prova a fé. Então, se você quer uma fé sobrenatural, vem aqui. Fica com medo, não. Deus é contigo. Não importa. Dentro da palavra, se passar pelo fogo, não te queimarás. Se passar pelas águas, você não vai se afogar. Deus é contigo. Você não crê nessa palavra? Tenha de bom ânimo. Esforça-te e tenha fé. Deus vai te ungir para coisas grandes. Você vai ser o melhor funcionário. Deus vai colocar em lugares que você nunca imaginou. Você vai ser um grande líder. Você vai falar: esse cara aí, rapaz, a célula dele está bombando. Quem? Fulano lá, vai ele. Ele mesmo, é ele. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar uma fé sobrenatural. Eu creio. Deus, quando chamou Davi não tinha possibilidade nenhuma de ser rei. Mas Davi tinha uma coisa que ninguém tinha: o coração voltado para Deus. Lembra que Deus falou para aquela mulher samaritana que Deus busca os verdadeiros adoradores. Davi era um adorador, mesmo não sendo reconhecido nem pelos seus irmãos, nem pelo seu pai, nem pela sua família. Davi era um adorador. Ele atraiu os olhos de Deus. E Deus levantou Davi. Olha, sabe esse problema que tem se levantado contra a sua vida? É para que Deus sobe o seu nome por toda a terra. Davi só ficou reconhecido depois que ele venceu aquele gigante. Talvez para muitos: Senhor, você não poderia ter misericórdia de mim e me colocar num lugar sem luta? Esse gigante se levantou contra a sua vida. É para que o nome de Deus seja glorificado através da tua vida. Adore a Deus, fale com Ele. E Deus vai soprar. Ele canta sul, cantará. Ele canta sul. Pai amado de Deus querido, a tua palavra diz que todo dom vem de ti, Senhor. E os teus dons nos capacitam, Senhor, para a tua obra. Mas existe um dom, Senhor, que é mais poderoso do que dom de cura, do que dom de revelação, do que dom da ciência, que é o dom da fé sobrenatural. E essa fé, Senhor, que o Senhor tem gerado no meu coração, eu quero entregar para a tua igreja hoje, entregar para os teus filhos.
Você quer aí? Chama sua esposa aqui. Deus manda te dizer, querido. Deus é contigo. Deus é com a sua família. Deus quer entregar algo grande na sua vida. Porque Deus te ungiu, Deus te levantou. O que Deus quer de você é posição. Se posicione diante de Deus. E lembra-te de onde Deus te tirou. Assim como Deus fez com Moisés. Assim como Deus fez com Josué. Deus vai fazer com a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há nada maior do que o poder de Deus sobre a tua vida. Não tem circunstância maior, não tem circunstância tão grande que possa ser maior do que o poder de Deus. E esse poder está sobre a tua vida. Receba esta unção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu agradeço aos pastores, aos anjos dessa igreja, a oportunidade de ministrar. Uma honra muito grande sempre estar nesta igreja, nesse ministério, né? Eu creio que Deus tem coisas grandes aqui, em nome de Jesus. Amém? Queridos, guarde essa palavra. Tenha bom ânimo. Amém? Levante e anda, porque Deus é com você. Que palavra maravilhosa, amém? E agora é hora de trazer existência que não existe, amém? Você que trouxe a sua oferta, pega o envelope, coloca a sua oferta.